A gente sente que o futebol brasileiro, mais uma vez, vai morrer na praia. Porque quer queira, quer não queira, o Romário pode ter todos os problemas fora do campo. Como o Casagrande tinha na Caldense, lembra? Só que dentro de campo o cara fazia o que o torcedor gosta, né? Que é ser inteligente e jogar um bom futebol. Com certeza ele deveria ser chamado. Como pessoa a gente não conhece ele, mas como jogador, dentro da área ele é um craque. Ele é goleador mesmo. Eu não posso discutir nada com a ideia do Felipão, né? Se ele acha que fez assim, a ideia dele, né? Eu acho que ele errou. Porque o Romário, todo mundo sabe, é um grande profissional. E acredito que ele tenha bastante possibilidade de nos fornecer bastante alegria. Não, na minha opinião, cabe a ele, né? Se ele não chamou, alguma coisa deve ter. Eu acho que o Romário já está cansadão, né? Tem outros jogadores melhores que ele. Romário é o Pelé, ué, que nós temos hoje no Brasil, eu acho. Ultimamente, até agora, é um dos melhores jogadores do Brasil ainda. Ele tinha que ser convocado, né? Tem que ser convocado. Eu acho que o Felipão errou mais uma vez. 16 se apresentam lá em Barcelona no próprio dia 16. Portanto, palavras do coordenador Antônio Lopes e a grande expectativa em relação aos nomes que Luiz Felipe, neste momento, vai anunciar aqui em São Conrado, na Zona Sul do Rio. Vamos ouvir o técnico da seleção. Em primeiro lugar, um abraço a todo mundo. Acredito que vocês estejam mais ansiosos para receberem a lista dos atletas que deverão compor o grupo de 23 à Copa do Mundo do que eu, porque já tenho a lista pronta. E só dizer a vocês, continuar dizendo a vocês que essa seleção escolhida foi uma seleção que nós imaginamos ser a mais correta neste momento e contarmos com o apoio de vocês, como falamos anteriormente, há muito tempo atrás, nessa nossa empreitada rumo ao pentacampeonato. Então, os atletas convocados para o Mundial são os seguintes: Marcos, do Palmeiras; Dida, do Corinthians; Rogério, do São Paulo. Portanto, nenhuma surpresa na escolha dos goleiros. Cafu, da Roma; Belete, do São Paulo; Júnior, do Parma; e Roberto Carlos, do Real Madrid. Mais uma vez, nenhuma surpresa. O Belete disputava uma posição com o Paulo César do Fluminense. Zagueiros. O Belete foi escolhido. Vamos aos zagueiros. Lúcio, do Bayer Leverkusen; Roque Júnior, do Milan; Anderson Polga, do Grêmio; e Edmilson, do Lyon. Portanto, apenas 4 zagueiros e não 5, como se suspeitava. Jogadores de meio: Gilberto Silva, do Atlético Mineiro; Kleberson, do Atlético Paranaense; Emerson, da Roma; e Vampeta, do Corinthians. Vampeta, essa sim, uma surpresa. Jogador que não vinha participando das últimas convocações de Scolari. Meia atacantes: Ronaldinho Gaúcho, Paris Saint-Germain; Juninho Paulista, do Flamengo; e Kaká, do São Paulo. Portanto, a jovem relação do São Paulo, Kaká, 20 anos. Atacantes: Edilson, do Cruzeiro; Denilson, do Betis; Rivaldo, do Barcelona; Luizão, do Grêmio; e Ronaldo Nazário, da Inter de Milão. Portanto, aí, os 23 nomes que Luiz Felipe Scolari acaba de divulgar. Ele que não convocou realmente o Djalminha, que participou das últimas 3 convocações dele, mas deu uma cabeçada no técnico do La Corunha e acabou ficando fora dessa convocação. Vamos então fazer a primeira pergunta ao técnico Luiz Felipe. Luiz Felipe, entre os jogadores
chamados agora por você, todo mundo imaginava não há uma grande surpresa. Talvez chame mais a atenção a presença do Vampeta, um jogador que não vinha sendo convocado nas últimas listas. Gostaria que você comentasse a inclusão do Vampeta e também, eu não sei se você se permite a falar, sobre a exclusão de um jogador que participou das últimas 3 convocações, que foi o Djalminha, e que hoje ficou de fora. Bem, o Vampeta foi convocado no jogo da Islândia, não foi convocado nos últimos 2 jogos contra a Iugoslávia e contra Portugal. E nós vínhamos observando a reação do Vampeta em relação ao seu trabalho dentro do Corinthians. E é um jogador que tem uma experiência muito boa e que poderá ser útil, já que nós estamos levando nesta posição 2 jogadores que ainda não foram ao Mundial e que não têm ainda uma experiência internacional muito grande, no caso do Gilberto Silva e do Kleberson. O Vampeta já a tem. Do Djalminha, nós estávamos observando o seu trabalho junto à seleção, o seu trabalho junto ao seu clube, e entendemos que neste momento poderíamos levar um atacante um pouco mais vigoroso, um pouco mais de porte físico, um jogador mais goleador do que o Djalminha, que é o caso do Kaká. Aí, portanto, a resposta do técnico da seleção brasileira sobre o Djalminha e o Vampeta. Vamos à segunda pergunta na coletiva. São mais de 300 jornalistas reunidos. Realmente uma grande expectativa que o Felipão acaba de satisfazer para a torcida brasileira. Vamos ouvir a pergunta. Você não escondeu de ninguém que tinha uma dúvida, que tinha 22 nomes e que estava definindo ainda, pensando sobre o 23º jogador. Agora que acabou-se qualquer dúvida, todo mundo já sabe os 23 jogadores que vão à Copa. Você pode divulgar que dúvida era essa que você tinha, quando que você definiu que jogador exatamente, posição ou setor? A dúvida... Alô? Alô? Alô, estão ouvindo bem? A dúvida era do Djalminha e o Kaká. E defini ontem à noite. Ontem à noite, portanto, ele definiu a última, a 23ª dúvida para a seleção brasileira. Então, os 23 nomes já estão escolhidos. Você já sabe quais são? Quer rever agora quais foram os 23 nomes que Felipão escolheu? Vamos lá. Os goleiros, aí você vê, Marcos vai ser titular na Copa do Mundo, Dida, o reserva de Marcos, e o terceiro goleiro, Rogério Ceni, que ganhou a disputa com Júlio César do Flamengo. Seguimos então a convocação da seleção brasileira com Cafu, o jogador mais experiente da seleção brasileira, tetracampeão mundial, 31 anos. Aí Belletti, que também ganhou a vaga na última hora, porque havia uma expectativa em relação ao Júlio César, vai ser o reserva de Cafu, o Belletti. Júnior, jogador do Parma da Itália, que vem realmente sendo várias vezes convocado pelo Felipão e era nome certo realmente. E por último, na lateral, o Roberto Carlos, essa uma barbada, um jogador que é titular absoluto. E agora vamos aos jogadores de meio campo. Ou, perdão, aos zagueiros. Lúcio, Roque Júnior, Anderson Polga, jogador do Grêmio, e Edmilson. Portanto, apenas 4 zagueiros, não 5. Meio de campo, Gilberto Silva, candidato a ser titular na Copa. Kleberson, que deve ser reserva na Copa do Mundo, jogador do Atlético Paranaense. Emerson, o capitão de Felipão, o jogador que deve segurar a braçadeira e candidato a levantar o troféu do Penta. Vampeta, aí uma surpresa, jogador que volta à seleção brasileira e vem se destacando no Corinthians. Ronaldinho Gaúcho, jogador que apareceu muito bem no amistoso contra Portugal, vai ser uma das estrelas da seleção brasileira na Coreia. Juninho Paulista, também confirmado, jogador de muita experiência, que quase participou da Copa de 98 e agora vai ganhar sua chance. E aí o Kaká, o jogador mais jovem, 20 anos, que ganha uma grande oportunidade. Edilson, jogador do Cruzeiro, que vem participando com o Felipão na campanha das eliminatórias, é um jogador da confiança de Luiz Felipe. Denilson, driblador, jogador que Luiz Felipe quer usar no segundo tempo, vai inclusive jogar com a camisa 17, um número muito especial para o Felipão. Rivaldo, uma das grandes estrelas, embora ainda preocupe, o joelho direito dele continua com problemas, ele não vem jogando pelo Barcelona. Luizão, jogador que também vem de problemas médicos, mas está confirmadíssimo na seleção brasileira.
E Ronaldinho, que ontem perdeu o título italiano, mas vai recuperar sim a motivação, porque vem aí a Copa do Mundo. E, portanto, são aí 23 nomes, os 23 eleitos de Luiz Felipe Scolari, jogadores que se apresentam, volto a dizer, no dia 13 de maio em Barcelona. Portanto, aí vem aí a entrevista de Luiz Felipe Scolari, você viu as primeiras palavras dele, você agora continua com o Video Show e no Jornal Nacional toda a cobertura dessa convocação. Reportagens especiais, comentários, enfim, toda a cobertura logo mais no Jornal Nacional. O técnico Luiz Felipe sempre diz que o trabalho dele é coerente. Você viu coerência, Galvão, nessa convocação? Coerente. O trabalho dele sempre é coerente. Não quer dizer que ele esteja sempre certo, que faça sempre a melhor escolha. Nessa convocação, por exemplo, eu sinto falta de Juninho Pernambucano e de Amoroso. Por falar em quem não está na seleção, quais são as razões técnicas e táticas que tiram o Romário da seleção do Luiz Felipe Scolari? Ele fala sempre disso. Não faço a menor ideia. Técnica e tática, não faço a menor ideia. Olha, eu tenho a convicção de que o Romário está fora da Copa do Mundo desde o dia seguinte do jogo contra o Uruguai. No jogo contra o Uruguai, o Scolari convocou o Romário, deu a ele a braçadeira de capitão, confiou nele e logo depois pediu um favor. Pediu ao Romário que ele fosse à Copa América para ajudá-lo no início do trabalho. Romário disse, não posso, eu tenho que fazer uma cirurgia na vista. Não fez a cirurgia na vista e foi jogar com o Vasco no México. Ali aconteceu uma quebra de confiança. Tenho certeza de que o Romário está fora da Copa desde o jogo contra o Uruguai. Bom, não tem Romário, mas tem a volta do Vampeta. Foi uma surpresa? Não chega a ser uma surpresa. Também tem explicação. O Scolari chegou até a dar uma explicação falando em experiência, mas acho que ele não usou todas as letras para não falar do Emerson. Ele convocou o Emerson, convocou o Gilberto Silva e convocou o Kleberson. Os dois são jovens. O Emerson é um jogador que às vezes é até truculento, toma muitos cartões amarelos, é normal que em algum jogo da Copa ele seja suspenso. Aí entra o Vampeta para restabelecer tranquilidade e experiência ao meio campo. Galvão, é preciso ser muito pessimista para imaginar que o Brasil não vai passar pelos 3 primeiros adversários dessa Copa. E o que é que a gente pode esperar depois da família Scolari? Começam as oitavas de final, fase eliminatória, a família Scolari vai pegar ou Bélgica, ou Rússia, ou Japão. Dá para passar, não dá? Dá. Mas aí vem as quartas de final. Começa a se decidir a Copa do Mundo, podem pintar na vida do Brasil, França, Argentina ou Inglaterra. Qual o nosso trunfo para essa hora? São dois, respondem pelo mesmo nome, Ronaldinho. O Ronaldinho Gaúcho, que vive uma fase exuberante, pode ser uma das grandes estrelas da Copa. E o Ronaldinho, o fenômeno, enquanto outras estrelas do futebol europeu estão em final de temporada, estouradas, meio estouradas, ele vinha fazendo quase que uma pré-temporada. Eu espero que ele chegue na Copa voando. Romário pediu a palavra para agradecer. Eu sempre soube, sempre tive comigo que o Brasil tinha um carinho por mim. O brasileiro gostava de mim. Isso para mim marca mais do que uma vitória, marca mais do que um gol. Talvez marque até mais do que um título mundial. Um pedido de gratidão que, segundo o jogador, não pode e não deve ser confundido com um pedido de convocação. Eu não tô aqui para pedir para ir para a Copa, não estou pedindo para o Filipão me levar, não é nada disso. Eu só estou querendo passar um pouco da... A firmeza de sempre, em 3 oportunidades, desapareceu. Com os olhos marejados, Romário saiu da sala. Voltou. Primeiro sobre possíveis problemas disciplinares. Eu não tive nenhuma atitude, nenhum momento desses 10 dias que a gente conviveu junto, que eu convivi, né, no comando do Filipão, que desabonasse a minha volta à seleção. Por fim, um pedido público de desculpas. Eu talvez não deva ter tido alguma atitude inconscientemente, ou não deva ter falado alguma coisa em prol do grupo. Pode ser, pode ter sido. Isso acontece, faz parte da nossa vida. Se isso realmente não aconteceu, eu peço desculpa, não só o Filipão, que é o treinador, eu peço desculpa ao grupo que hoje está praticamente formado para a Copa do Mundo. O tempo, ainda que curto, será o senhor da razão, seja de Romário ou Luiz Felipe Scolari. A convocação levou em conta aspectos disciplinares dentro e fora de campo. Felipão deu preferência a jogadores obedientes, taticamente. E nós vamos ter variantes dentro da competição, vamos. Dentro do jogo, sim. E vamos treiná-las para chegarmos à Copa em condições de fazermos as modificações e os atletas entenderem que o que deve ser feito naquele momento é diferente do outro sistema. O
zagueiro Edmilson e o lateral direito Belete, numa emergência, podem atuar como volantes. Kaká foi o último a ser chamado. O caçula da família Scolari joga no meio-campo como o barrado de Djalminha. Só que faz mais gols e não distribui cabeçadas nos técnicos dele. Edilson e Denilson são os talismãs de Filipão, atacantes natos, que na Copa do Mundo podem trazer de volta para a seleção o futebol ousado dos antigos pontas. Tenho que optar por um jogador do lado direito, um jogador do lado esquerdo e as opções. E neste momento eu entendi que o Edilson, até pelo que fez dentro da seleção, era o jogador adequado. Já este tem função específica, ser o artilheiro. Ronaldinho é o homem de confiança, a grande aposta do treinador. Eu discuto e olho e observo a reação da pessoa quando convoco. As solicitações que foram feitas ao Ronaldo foram atendidas de uma forma fantástica. O craque sabe que agora a luta dele é a mesma de 170 milhões. O pentacampeonato mundial. A Copa do Mundo para os brasileiros já começou.